Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade, só que hoje pela plataforma do YouTube, sobre os fatores que alteram o nosso equilíbrio químico, né? Relembrando as características do nosso equilíbrio. Bom, primeiramente deve aparecer a seta dupla, né? Reagente formando produto se decompondo e formando reagente. Lembrando sempre que a reação, no sentido de reagente formar produto, é chamada de reação direta, e do produto se decompondo formando reagente é chamada de reação inversa ou indireta. Lembrando sempre que o equilíbrio químico nós temos as concentrações constantes, de reagente e produto, porém é um equilíbrio dinâmico, Isso significa que a reação não para de acontecer. Ela acontece, ela permanece acontecendo após atingir o equilíbrio, mas de uma forma constante, Então, consequentemente, hoje nós vamos estudar alguns fatores que vão alterar esse equilíbrio, Bom, um químico, francês, Henri Louis Le Chatelier, estudou os sistemas em equilíbrio e alguns fatores que alteravam, que perturbavam esse equilíbrio. E aí temos o princípio de Le Chatelier. Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada, tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. Ou seja, perturbei o sistema, ele vai determinar e encontrar uma maneira para voltar para esse equilíbrio, Então, o primeiro fator que nós vamos estudar é a temperatura. Bom, nós já estudamos termoquímica, Então, consequentemente, quando eu vou analisar o efeito da temperatura, eu tenho que analisar a entalpia da minha reação. Observa, gás nitrogênio mais gás hidrogênio em equilíbrio formando a amônia, que é o NH3. Observa que o ΔH é negativo, logo essa reação é isotérmica, ou seja, para formar a amônia temos que liberar calor, perder calor. Então, consequentemente, quando eu aumento a temperatura, eu estou indo contra a formação de amônia, Porque a formação de amônia, ela perde calor, ela libera calor. Então vamos deixar como regra. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endotérmico. Quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico, O que significa isso? Quando eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer a formação do produto, Então o equilíbrio é deslocado para a direita, ou seja, para a formação da amônia. Quando se a formação da amônia é exo, significa que a seta ao contrário, nós somos uma reação endo. Então, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a decomposição da amônia, deslocando a reação, favorecendo a formação dos reagentes, tá? A concentração. Quando eu estou mexendo com a concentração, é como se eu estivesse fazendo uma receita de bolo. Se eu aumento a concentração, se eu aumento a massa do bolo, consequentemente, produzo mais bolo. Então, quando eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu favoreço o produto, Eu vou formar mais produto. Agora, quando eu diminuo a concentração dos reagentes, o equilíbrio é deslocado para os próprios reagentes, porque eu preciso suprir o que foi tirado, Da mesma forma, para os produtos. Quando eu aumento a concentração dos produtos, eu favoreço a formação dos reagentes, Quando eu aumento, neste caso, a concentração da amônia, que é o NH3, eu favoreço os reagentes, Porque isso é um equilíbrio, É um ciclo. Agora, quando eu diminuo a concentração da amônia, que é o meu produto, eu favoreço ela mesma, porque eu preciso suprir essa necessidade, O que eu tirei da concentração da amônia. Quando a gente analisa a pressão, a gente tem que ter noção, que todas as reações precisam ser equilibradas, E quando a gente aumenta a pressão, obrigatoriamente devemos lembrar dos gases, que nós estudamos lá no primeiro médio. O que significa? Pressão e volume são grandezas inversas, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Consequentemente, dentro de uma equação química, aquele lado, ou seja, o reagente ou os produtos que tiverem o maior número de mols,
significa que o volume é maior, né? Então, olha o exemplo do N2, do H2 e da amônia. Nos reagentes, que são o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, nós temos um total de 4 mols, né? 1 do N2 e 3 do H2. No produto a gente tem 2 mols, né? Então a gente tem que analisar o coeficiente estequiométrico. Por isso que eu volto a afirmar a importância do balanceamento. Então, quando eu aumento a pressão, o sistema vai deslocar para o lado que tiver o menor número de mols, que nesse caso é o produto. Quando eu diminuo a pressão, o sistema vai ser deslocado para o lado que tem o maior número de mols, né, que é o maior volume. Consequentemente, diminuindo a pressão, o sistema desloca para o sentido dos reagentes. E o catalisador no equilíbrio, ele não vai afetar em nada. Por quê? A função do catalisador é acelerar a reação, né? Como eu já estou em equilíbrio, aqui não tem como ele acelerar, porque a reação acontece de uma forma constante. Ou seja, o catalisador ele pode fazer com que a gente entre em equilíbrio mais rápido, mas dentro de uma situação de equilíbrio químico, o catalisador não interfere em nada. Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Primeiro, Mackenzie, gás hidrogênio, gás cloro em equilíbrio formando 2HCl. Sentido 1, formação do produto no HCl e sentido 2, decomposição do produto, né, formando os reagentes. Relativamente à reação em equilíbrio acima equacionada, são feitas as afirmações. Primeira, a expressão matemática da constante de equilíbrio é HCl ao quadrado sobre H2 vezes Cl2. Bom, expressão está correta, né? Porque Kc, né, que é a constante das concentrações, é o produto elevado ao seu coeficiente sobre a concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente. Como a nossa equação está balanceada, afirmação 1 perfeita, certinho. 2. Retirando-se HCl, o equilíbrio desloca-se no sentido 1. Bom, se eu diminuir a concentração do produto, a gente acabou de ver que eu vou favorecer ele, né, porque eu preciso suprir essa necessidade. Consequentemente, o equilíbrio é deslocado no sentido 1, ou seja, de formação do HCl. Então, o 2 está correto. Terceira afirmação. Aumentando-se a pressão total, o equilíbrio desloca-se no sentido 2. Bom, vamos pensar. Quando a gente fala em pressão, precisamos determinar o número de mols de cada lado, né, de reagente e produto. E aí, olhando a equação química, nos reagentes, nós temos um total de 2 mols, né? Um de H2 e um de Cl2. E no HCl, que é o produto, temos 2. Então, significa dizer que a pressão aqui não altera em nada, né? Ou seja, afirmativa 3, falsa. 4. Adicionando-se um catalisador, o equilíbrio desloca-se no sentido 2. Não tem como, né, gente? Porque catalisador numa situação de equilíbrio não altera o equilíbrio. Então, afirmativa falsa. 5. Retirando-se H2, o equilíbrio desloca-se no sentido 1. Errado também. Por quê? Porque quando a gente retira a concentração, né, ou seja, diminui a concentração do hidrogênio, que é o reagente, o equilíbrio desloca para o próprio reagente, né, para suprir a necessidade do reagente que foi tirado. Então ele deslocaria no sentido 2, né, que é a formação do reagente, ou seja, a decomposição do produto, né? Então a gente fecha, né, esse exemplo na letra A. Então vamos de questão de segunda fase, né? O Fiscar. Quando se dissolve cloreto de cobalto 2 em ácido clorídrico, HCl, ocorre o seguinte equilíbrio. Reagente coloração rosa, produto coloração azul e observa o ΔH. Um ΔH maior do que zero é um ΔH positivo. Logo, nós somos uma reação endotérmica. A formação da coloração azul, ela é deslocada, né? Ela é favorecida quando eu aumento a temperatura, né? Então vamos lá. A temperatura ambiente, ou seja, de 25 graus Celsius, a cor dessa solução é violeta, ou seja, né, o equilíbrio, né, entre o rosa e o azul é o violeta. O que acontece com a cor da solução quando ela é aquecida? Bom, como a reação é endotérmica, quando eu aqueço, eu aumento a temperatura. Consequentemente, eu vou deslocar o equilíbrio para o produto, né? Então, a coloração ela sai do violeta e se torna azul, né? Devido à reação ser endotérmica, perdão. B.
O que acontece com a cor da solução quando se adiciona mais ácido clorídrico, né, que é o HCl? Bom, se eu estou adicionando HCl, significa que eu estou adicionando o íon cloreto, né, que é um dos meus reagentes. Então, se eu estou adicionando HCl, estou aumentando a concentração do íon cloreto, né, que é o Cl. Então, se eu aumento a concentração do reagente, eu formo mais produto. Então, eu desloco o equilíbrio para o produto. Então, a coloração também sai do violeta, né? A coloração sai do violeta e vai para o azul, né?